Hoje a nossa primeira aula do Vestibulamos é Operações Fundamentais e eu quero que você respire fundo comigo porque essa é a base de tudo. Se você domina adição, subtração, multiplicação e divisão, você não só resolve contas, você resolve problemas. E no Enem, quase sempre, o que derruba o aluno não é não saber matemática, é errar o básico por pressa, interpretação ou pegadinha. Vou te explicar como professora mesmo, com calma, exemplos e com aquele olhar de prova, pensando em como o Enem cobra, onde estão as armadilhas e como você garante ponto. As operações fundamentais são como ferramentas. A adição é usada para juntar quantidades. A subtração serve para retirar ou comparar valores. A multiplicação representa uma soma repetida ou uma comparação proporcional. A divisão é usada para repartir em partes iguais ou descobrir quantas vezes uma quantidade cabe dentro de outra. Essas operações aparecem o tempo todo no Enem, mas quase nunca de forma direta. A prova sempre traz um contexto, como dinheiro, tempo, consumo, distância, produção, população ou porcentagens escondidas no texto. Por isso, o mais importante não é saber fazer conta rápida, e sim saber qual operação usar. A adição aparece quando precisamos calcular um total, somar gastos, distâncias ou tempos acumulados. Uma dificuldade comum é não padronizar unidades, como somar horas com minutos ou quilos com gramas sem converter antes. A subtração aparece quando queremos saber quanto sobrou, quanto falta ou qual é a diferença entre duas quantidades. Uma pegadinha comum é o aluno ler a palavra diferença e acabar somando por distração ou não perceber que o texto pede o que restou. A multiplicação é usada quando uma quantidade se repete várias vezes, como preço por unidade, produção por hora ou consumo por dia. O Enem costuma confundir quando usa expressões como por ou cada, que indicam multiplicação, mas o aluno não percebe. Outro erro comum é multiplicar sem pensar se o tempo ou a quantidade está completa, como considerar uma hora inteira quando o problema fala de meia hora. A divisão aparece quando o problema fala em repartir, calcular médias ou descobrir um valor por unidade, como reais por pessoa ou quilômetros por litro. Uma pegadinha clássica é inverter a divisão, dividindo o número de pessoas pelo valor total, quando o correto é dividir o valor total pelo número de pessoas. O Enem cobra essas operações em situações do cotidiano, como contas de água e luz, orçamento familiar, tempo de viagem, produtividade, consumo e distribuição de recursos. A prova avalia se você interpreta corretamente o texto, escolhe a operação certa e faz o cálculo com atenção, sem cair em armadilhas simples. As principais dificuldades estão em misturar unidades diferentes, interpretar mal palavras como por, cada, sobrou ou faltou, esquecer que média é soma dividido pela quantidade de valores e errar arredondamentos. Agora vamos a exemplos contextualizados do jeito que o Enem cobra. Primeiro exemplo: uma estudante organiza seus gastos semanais para ir ao cursinho. Ela gasta R$ 8 por dia com transporte, R$ 6 por dia com lanche e R$ 18 em material na semana. Ela vai ao cursinho 5 dias por semana e tinha R$ 120 guardados para isso. A pergunta é quanto sobrou. Primeiro calculamos o transporte na semana. R$ 8 por dia durante 5 dias dá 8 vezes 5 igual 40. O lanche na semana é 6 vezes 5 igual 30. O material custa R$ 18. O gasto total é 40 mais 30 mais 18, que dá 88. Como ela tinha R$ 120, o valor que sobrou é 120 menos 88, que é igual a 32. Sobrou R$ 32. A pegadinha aqui é esquecer que o material é um valor único na semana e não por dia. Segundo exemplo, uma fábrica produz máscaras. Cada máquina produz 36 máscaras por hora e funciona 2 horas e 30 minutos por dia. A fábrica precisa produzir 540 máscaras em um dia. A pergunta é: quantas máquinas são necessárias? Primeiro precisamos converter 2 horas e 30 minutos. 30 minutos é meia hora. Então o tempo total é 2 horas e meia, que podemos escrever como 2,5. A produção de uma máquina em um dia é 36 vezes 2,5,
36 vezes 2 é 72. 36 vezes meio é 18. Somando, 72 mais 18 é igual a 90. Cada máquina produz 90 máscaras por dia. Para chegar a 540 máscaras, fazemos 540 dividido por 90, que é igual a 6. São necessárias 6 máquinas. A principal pegadinha é tratar 2 horas e 30 minutos como 2,30, o que está errado. Terceiro exemplo. Uma família consumia 18 mil litros de água por mês e passou a consumir 12 mil litros. A conta cobra R$ 3,00 a cada 1.000 litros. A pergunta é, quanto a família economizou em dinheiro? Primeiro calculamos a economia em litros. 18 mil menos 12 mil é igual a 6 mil litros. Agora vemos quantos blocos de 1.000 litros isso representa. 6 mil dividido por 1.000 é igual a 6. Cada bloco custa R$ 3,00. Então a economia é 6 vezes 3, que é igual a R$ 18,00. A família economizou R$ 18,00 no mês. A pegadinha é tentar multiplicar os litros diretamente pelo valor sem dividir por 1.000. Para fechar essa aula, eu quero que você entenda o seguinte: operações fundamentais são o alicerce de toda a matemática do vestibular. Se você domina isso, regra de 3, porcentagem, funções, física e química ficam muito mais fáceis. Se você erra aqui, o problema não cresce, ele só se repete. Por isso, treine com calma, leia bem o enunciado e escolha a operação certa antes de sair calculando.